Derrubamos o governo da Dilma, apoiamos as reformas que aconteceram no governo Temer e percebemos, entretanto, que para chegar a fazer algo que vá além do protesto, a gente precisa ser uma alternativa de poder. Passei na Faculdade de Direito da USP, lá comecei a fazer política, me tornei uma liderança estudantil ali, comecei a arrumar minhas primeiras brigas com o PT ali, derrotei o PT no território deles, uma coisa que se tornou uma espécie de especialidade minha. E és fundador do MBL, né? Sou fundador. E a partir de 2013 eu comecei a participar daquelas manifestações antes do MBL surgir. E aí, a partir de 2014, eu conheço um grupo de rapazes, um deles já era meu irmão, mas músicos, intelectuais e um jovenzinho japonês chamado Kim Kataguiri. E aí, aquele grupo de amigos com escritório perdido no centro de São Paulo cria o MBL. O MBL lidera as maiores manifestações da história do Brasil, derrubamos o governo da Dilma, apoiamos as reformas que aconteceram no governo Temer e percebemos, entretanto, que para chegar a fazer algo que vá além do protesto, a gente precisa ser uma alternativa de poder. E aí a gente criou o próprio partido político, porque a gente não gostava de nenhum dos outros. Então falou, vamos fazer o que a gente acredita. Criamos o partido Missão e eu sou o primeiro pré-candidato a presidente do partido. O Missão está com a situação regularizada? 100%. 100%, né? Porque ainda tinha uma pendência e agora o Supremo decidiu... Sim, o TSE decidiu por 7-0 em novembro. Porque assim, quando você coleta as assinaturas, você tem que validá-las no cartório e depois as validações do cartório têm que ser homologadas pelo TSE. E aí a homologação aconteceu por 7-0, placar, né, uma surra, quase uma Alemanha, né? Quer dizer, mais que uma Alemanha. Isso é interessante, veja que o Bolsonaro, presidente da República, queria ter um partido e não conseguiu formar. Vocês, outro Kassab, tem que elogiar também, porque o Kassab, fora de qualquer contexto maior na política, ainda sendo presidente, o Bolsonaro não conseguiu. O Kassab e o MBL conseguiram. Então, parabéns por isso. Agradeço demais. Do ponto de vista ideológico, o que te levou até a política é o que te traz até aqui, né? São as posições consideradas mais radicais, mais à direita, e eu, grande parte delas, comungo com o nosso candidato Renan Santos. A questão, principalmente, de seguir essa doutrina que nos traz agora El Salvador, eu acho que já é, no aspecto segurança pública e violência, o caminho para resolvê-la. É botar a bandidagem na prisão. Exatamente. A gente cai nessas discussões no Brasil, mais escolas ou mais cadeias? Vamos construir mais escolas, é mentira. Hoje o Brasil, tecnicamente, precisa fazer mais cadeias do que escolas. Até porque a população tem envelhecido. Exatamente. E eu preciso melhorar as escolas. Eu não vou cair naquelas discussões que eu vim do campo do direito, né? Por mais que eu tenha largado a faculdade para ser empresário. Eu vim de uma faculdade, na Faculdade de Direito da USP, em que, os direitos humanos, todas essas discussões. A real, a gente colocou a nossa política penal sob a ótica de revalidar, de trazer de volta, de reabilitar o bandido. E não de honrar a vítima. Então, toda a nossa política penal é baseada na ideia de que um presídio é um lugar para eu dar curso profissionalizante, para um bandido ficar o menor tempo possível e retornar às ruas. E é mentira. Nós temos que falar as coisas como elas precisam ser. O bandido precisa ter medo de ir pra cadeia, ele tem que ter medo de cometer o crime, e se ele cometer um crime violento com uma pessoa, ele tem que se dar como, assim, um grande sortudo por ele não ter morrido durante a operação policial. E quando na cadeia, ele não tem que ter progressão de pena, ele tem que trabalhar lá dentro e calar a boca dele. É apenas isso. Nós vamos querer instituir lei e ordem num país que assumiu a bagunça como sua grande característica. Quando a gente abre, por exemplo, uma propaganda oficial do Brasil, a Brahma fez uma propaganda sobre Copa do Mundo, é sempre uma favela, é sempre o Brasil um clima de favela, é sempre a gente assumindo o crime como parte da nossa identidade. Eu não aceito. Pega o menininho ali, favelado, fazendo balãozinho. Isso, é exatamente isso. Olha que bonito, nós somos isso. Nós não somos isso. País sério em lugar nenhum assume favela, crime organizado, prostituição. E se for isso, tem que sair disso. Exato. A gente assumiu e a gente tem que negar isso. A gente tem que destruir isso como base cultural nossa. El Salvador começou como crime, mas o que ele fez logo em seguida? Ele destrói a operação, vamos dizer, das facções criminosas lá e começa a arrumar as ruas, limpar as ruas. São Salvador tá virando uma capital linda. Por quê? Porque começou a se levar a sério. As nossas cidades não são levadas a sério. Aqui mesmo em Porto Alegre, você começa a ver ocupações de MTST perto da prefeitura, ruas tomadas por morador de rua e ONGs. Não posso tirar ele de lá. É essa loucura que a gente tem que acabar. Bom, vem que aí já comungamos. Em termos de pena máxima, o senhor concorda com a pena de morte? Eu concordo. Principiologicamente, eu concordo com a pena de morte. Porém, a nossa Constituição, como isso é cláusula pétrea, eu teria que fazer uma reforma, uma constituinte. Sim. E aí, como presidente da República, né, Max Weber fala, você tem a ética da responsabilidade, e dentro da ética da responsabilidade, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer primeiro. E aí, eu não vou ficar preso na ética da convicção.
Eu tenho que fazer, tem que focar num primeiro mandato nosso, em destruir o crime organizado, em alterar as leis penais e fazer reformas fiscais. Alterar a Constituição de uma vez já no primeiro mandato eu acho exagerado para fazer. Então, vamos escolher passo a passo. Então, eu não implementaria no primeiro mandato nosso. Eu já acho que a nossa Constituição ela foi construída à sombra de um plano fracassado, que foi o Plano Furnaro, que elegeu praticamente todo o MDB. É uma Constituição do MDB. Sim. Então, eu acho que ela tem que mexer nessa Constituição urgentemente. Mas mexer para trocar a Constituição e não fazer remendos. É exatamente isso. O modelo da Constituição de 88, ela tem que acabar. O Brasil piorou depois da Constituição de 88. O Brasil ficou menos competitivo, menos produtivo, diminuiu sua infraestrutura, o nosso papel no mundo diminuiu. Ou seja, a Constituição de 88, ela é um fracasso. E a gente fica falando isso e as pessoas têm que começar a se tocar. Outros países adotaram modelos completamente diferentes e deram certo.